Irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, nesse dia especial para isso, o dia do Senhor. E, portanto, nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, compreender a tua palavra e humildemente, Senhor Deus, aceitar as repreensões e exortações que nela contém, para podermos conduzir as nossas vidas, ó Deus, de acordo com a tua vontade expresso nela. Pai, obrigado por tantas bênçãos que tu tens nos dado. Nos abençoe, nos oriente e nos fortaleça. E que essa seja uma noite, ó Deus, de arrependimento e de salvação no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Josué capítulo 7, versículo 1 ao 15, que é o texto que vai servir de base para a meditação desta noite. Josué capítulo 7, versículo 1 ao 15, os israelitas derrotados em Ai e a história de Acã. Josué capítulo 7, do versículo 1 até o 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Eles, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos de além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara para tomarem, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminados do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não poderão resistir enquanto não eliminados do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Bem, meus irmãos, andar com Deus tem que obedecer um princípio simples. Ser santo. Não tem outro caminho.
Como poderíamos andar com Deus se o nosso coração não estiver disposto a se santificar? Se o nosso coração não estiver disposto a caminhar pela santificação e andarmos consoante a sua soberana vontade revelada na sua palavra. Todas as vezes, meus irmãos, que nós transgredimos ou desobedecemos a Deus, nós vamos transgredir e vamos receber a punidade adequada para isso. Por isso, meu irmão, nós temos que ter consciência de que o nosso Deus é santo. Tudo que procede dele é santo. Deus não possui santidade. Deus é santo por essência. Ninguém dá santidade a Deus. Deus não se santifica. Ele é santo por essência, por natureza. Portanto, se ele nos chama, o chamado é santo. Se ele te escolheu, tu te torna santo. Porque tudo que procede dele é santo. Então, quando Deus escolhe Israel para ser santo diante de si. Se nós pregarmos lá na frente do Novo Testamento, nós vamos encontrar quando o Senhor Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Porque não tem outra alternativa. Nós não fomos sendo chamados para vivermos de outra forma. Fomos chamados para vivermos com Deus, andarmos com Ele. Jesus veio ao mundo santo. Viveu entre nós santo. Partiu daqui santo. E nós temos que andar nos mesmos princípios estabelecidos por Ele. Porque o coração do homem cria algumas armadilhas. Nós temos uma tendência de acharmos que tem coisas que podem ser feitas sem ninguém perceber. Tem pessoas que desenvolvem alguns pecados, que eles costumam até mesmo de chamar de pecadinho, né? Que só ele e Deus é quem sabe. Só que Deus não compactua com isso. O nosso Deus não se associa a pecado. E é bom que o crente venha desenvolver um sentimento de santidade em seu coração para ter um padrão de vida elevado nesse sentido. Porque nós vamos encontrar nesse texto hoje algumas advertências, algumas formas de Deus revelar que não está satisfeito com a vida do povo. E nós vamos descobrir coisas que são preciosas, tá? Nós vimos nesse texto aqui, tá? Que o coração duro leva muita gente a sofrer pelo fato de não perceberem que perderam a comunhão com Deus. Isso mesmo. Desobediência interrompe a comunhão com Deus. Pessoas que estão levando esse evangelho na brincadeira, achando que pode levar ele de qualquer maneira. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Semeia vento, vai colher tempestade, porque isso é bíblico. Não tem como ser diferente disso. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre dando oportunidade ao arrependimento. Vejamos então. A primeira coisa que nós vamos ver do versículo 1 ao 5, meus irmãos, é que o pecado traz consequência para todo mundo. Se nós estivermos dentro de uma igreja e estivermos pecando ou pecarmos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado atinge as pessoas ao redor. Ele não se torna exclusivamente meu, só eu. Não. O pecado, ele contamina o ambiente que está. Ele contamina a casa em que está. Não existe uma forma de uma pessoa cometer pecado sem contaminar. Além de se contaminar e contaminar outros. O pecado não passa desapercebido. Nós temos que colocar uma coisa no coração. O pecado não passa desapercebido. Sabe por quê? Porque não existe impunidade em Deus. Não dá para compactuar. Adão e Eva pecou. A primeira atitude divina foi confrontá-los. E a segunda foi tirá-los da presença dele. Porque Adão e Eva não poderiam conviver com ele no jardim. Pecado e Deus são opostos. Não dá. Mas a nossa habilidade para lidar com o pecado é muito grande. E cometemos erros graves nesse sentido. E, portanto, nós temos que estar muito bem preparados para não cair nessa armadilha. O pecado não passa desapercebido. O pecado da desobediência traz vergonha, traz sofrimento, traz dor. O que aconteceu com o povo de Israel? O pecado oculto de Acã trouxe sofrimento para o povo. Perderam 36 pessoas. Fugiram. Passaram vergonha. Porque o pecado só tem isso nele.
trazer tristeza, trazer dor, trazer vergonha, sofrimento, ilude a pessoa, passa a transmitir uma ideia de achar que aquilo que é fácil vai acontecer. Observaram aqui o que os espias falaram? Os espias foram e otários disseram assim, ó, não precisa nem mandar muita gente não, basta aí uns 2 ou 3 mil homens que vai lá e derrota a Ai. Só que na mente deles, o que parecia fácil para eles, se tornou difícil, impossível, tiveram que fugir, perderam. Não poderiam ter se envolvido com isso. Mas o pecado traz essas consequências graves, né? Muitas vezes as pessoas fazem coisas pecaminosas, né? Um abre um comércio, começa a vender coisa que não pode, o outro está trabalhando, comete pecados que não pode, outros se envolvem em negócios de compra e venda, engana o povo, achando que isso aí está passando desapercebido. Não tá. Bota uma coisa na sua cabeça. Você que está me ouvindo, quer ser abençoado? Ande de acordo com a santidade de Deus. Quer ser abençoado nos seus negócios? Faça aquilo que o Senhor Deus ordena. Caminha na santidade, em busca de honestidade, seriedade, porque esse é o caminho da santidade. Não tente te envolver com negócios espúrios, negócios ruins, que comprometem o testemunho, comprometem a vida cristã. Porque as consequências do pecado enfraquecem o povo de Deus, enfraquecem cada um de nós. Eu nunca vi pecado fortalecer ninguém. Ele enfraquece mesmo, ele enfraquece os negócios, ele enfraquece a vida conjugal, ele enfraquece a família, ele enfraquece o relacionamento de pais e filhos. Ele enfraquece as pessoas que estão envolvidas em lideranças, porque o pecado ele é terrível, ele é altamente destruidor. Não se iluda com ele, não trate, não brinque com o pecado, não tente ocultar o pecado, porque você vai ser apanhado. Nós vamos ser apanhados, porque as consequências enfraquecem, e o pecado é enganoso, é extremamente enganoso. Lá em Juízes, no capítulo 16, lá no versículo 20, nós temos a história de Sansão. Os irmãos sabem muito bem que Sansão tinha um segredo, que era o voto do Nazireu, que ele não podia cortar o cabelo. Dalila, querendo descobrir qual era o voto dele, se corrompeu lá com os filisteus e se vendeu, né? E tentou extrair de Sansão. Sansão enganou ela algumas vezes, mas no final acabou caindo na lábia dela, e o resultado foi simples. Ele estava dormindo, ela cortou o cabelo dele. Mas como antes ele tinha enganado ela, e todas as vezes que ela falava, os filisteus vêm aí, ele se levantava, era forte, e ganhava a briga. Só que quando ele falou a verdade, contou o segredo, e ela o embebedou e ele dormiu, aconteceu uma coisa muito simples. Se você pegar lá Juízes 16, versículo 20, você vai encontrar uma expressão interessante. Sansão acorda e ela grita assim, aí vem os filisteus. Aí diz o texto que Sansão, se levantando, pensou consigo mesmo, o Senhor ainda é comigo como das outras vezes, não sabendo ele que o Senhor já o tinha deixado. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Tem muita gente vivendo como Sansão, vivendo com seus pecados, achando que Deus está do lado dele ainda, achando que Deus está apoiando ele ainda. Não está. Porque essa foi a derrota dele. Pegaram ele, furaram os 2 olhos e foi servir de palhaço lá pro meio de todo mundo. Sabe por quê? Por causa de uma coisa muito simples. Pecado não passa desapercebido. Pecado traz consequência. Não existe impunidade em Deus. O caminho da santidade é o oposto a isso. É se manter dentro de um padrão estabelecido por Deus. É se manter dentro daquilo que as Sagradas Escrituras exigem de cada um de nós. Esses são os fatos necessários para termos uma vida abençoada. A proposta de Deus é abençoar. Né? Aí começam as pessoas a fazerem coisas que não batem. Né? Uns são enganosos, outros
querem tapear, outros querem enganar, outros querem envolver nos seus negócios coisas ilícitas à vontade soberana de Deus. Outros acham que pode parar de dar o dízimo e vai correr tudo bem na vida dele, que vai ser uma bênção. Não vai. Vai enfraquejar mesmo. Não se iluda. Mas a palavra de Deus está nos advertindo seriamente. Muito seriamente. Israel quebrou, roubou. Preste bem atenção no que Deus falou. Eles roubaram, porque Deus tinha determinado que se destruísse tudo. Mas Acã achou bonito uma capa babilônica, vinha umas barras de prata, e escondeu ela. O resultado foi fácil. Quando ele pensou que estava todo mundo sendo enganado, ele tinha um par de olhos bem grande em cima dele. Os olhos do Senhor, que não deixou ser impune. Santidade. Ei, nós fomos salvos, fomos chamados para sermos santos. Sede santos. Temos que viver uma vida de santidade, e buscar santidade, nos separando, rejeitando coisas que não servem para nós, como crente. Temos que insistir nessa caminhada dessa forma. Porque se não for assim, pode ter certeza absoluta, tá? Que o pecado vai nos alcançar e vai nos fazer passar vergonha. Nós temos aqui ainda um segundo ponto, que vai do versículo 6 ao 9, né? Quando Josué se viu, não entendeu nada, porque não sabia que tinha um roubado lá no meio do povo, né? E o povo passou a sofrer. Josué então chamou os anciãos de Israel, se colocou de joelho, jogou cinza, jogou pó sobre a cabeça, né? E se ajoelharam e ficaram ali o dia todo, buscando no Senhor uma resposta. Meus irmãos, a oração é o melhor caminho para encontrar a verdade. Se você tem algum pecado escondido e acha que está lá e vai ser apanhado, se arrependa imediatamente. Busca no Senhor. Ora ao Senhor. Nós temos que orar, temos que buscar. Fala, Pai, perdoa o meu pecado e me ajuda a resolver ele. E com certeza, quando Josué se colocou de joelho para orar, tá? E buscou no Senhor, ele se humilhou diante de Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia o que tinha acontecido. Ele não sabia por que aconteceu, mas ele ficou sabendo que eram consequências graves. E ele dependia de Deus. Ei, se você, pecador como eu, está achando que pode lidar com o pecado sozinho, vai orar. Vamos orar, porque nós não temos condições de lidar com o pecado sozinho. Nós só vamos descobrir naquilo que estamos pecando se nos colocarmos diante do altar do Senhor, diante da presença do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso, e misericordioso ainda. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E humilhou-se diante de Deus, baixou a cabeça, rasgou a roupa, que era símbolo de humilhação, jogou pó na cabeça, cinza, e se ajoelhou e ficou ali, buscando em Deus. Quando o seu Deus olha para ele e fala, por que está dessa maneira? Por que está com o rosto em terra? Hein? Há pecado no meio de Israel. Não conhecer a verdade, meus irmãos, pode levar ao entendimento errado. Você notou qual foi o argumento que o Josué começou a olhar para o Senhor porque ele não sabia a verdade? Hein? Ele começou a olhar para o Senhor não conhecendo a verdade. Não é verdade? O versículo 7 diz assim, ó. Hein? Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregarem nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara que contentáramos com o ficarmos de além do Jordão. Ele começou a colocar o assunto diante de Deus, dizendo para Deus, por que o Senhor fez isso conosco? Como ele não sabia da questão, por quê? Por que tu nos fizeste passar essa vergonha? Ao Senhor, através da oração de Josué, vai revelar a ele que tem pecado no meio do povo. Às vezes o trabalho da igreja não está indo bem, sabem por quê? Porque tem pecado no meio do povo. E de vez em quando a gente ainda escuta uns dizendo assim, essa igreja está ruim, né?
Sei por quê. Eu sei por quê. Porque tu tem pecado e não quer orar ao Senhor, não quer frequentar direito, não quer andar direito na presença de Deus. Depois fica apontando o dedo para a igreja, para pastor, para presbítero, para todo mundo, para o conselho. Acha que todo mundo é culpado, menos ele. Na oração nós vamos descobrir onde é que está o pecado. Nunca esqueçam disso. Na oração nós vamos descobrir onde está o pecado antes que nós mesmos venhamos a pecar contra Deus. Porque Jesus já estava muito próximo de fazer isso. Não conhecer a verdade pode levar a entender as coisas errado. Quando nós não temos comunhão com Deus, não estamos ali muito próximo dele, quando nós não buscamos santidade, quando nós não andamos em santidade, nós temos um perigo gravíssimo no coração. Nós podemos querer envolver Deus nas coisas. Nós podemos achar que Deus permite, que Deus faz, que Deus acontece, que Deus compactua com o pecado. Deus não pactua com o pecado. O que faz separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Porque os meus ouvidos não estão tapados e minha mão não estão encolhida. A realidade é simples. Ande em busca de santidade. O mínimo de esforço que um crente faz para ser santo será recebido muito bem por Deus e Deus vai reforçar, vai ajudar. Tá? Nós temos que colocar algo no nosso coração. Humilhar-se diante de Deus em busca de santidade, em busca da verdade, em busca de algo realmente que é necessário para a nossa vida espiritual. Deus conscientiza o homem de suas fraquezas através das derrotas. Sim, meu irmão. Quantas vezes nós estamos cometendo alguns erros, cometendo alguns pecados diante do nosso Deus, e o Senhor Deus, como o pecado não passa desapercebido, então o Senhor Deus traz consequências. Você sabe por que Deus deixou consequências gravíssimas no pecado? Para nós não gostarmos de pecar. Sabe por que Deus permitiu isso com Israel? Para o povo aprender a não ocultar pecado diante dele. Tá? Não. Tá? Muito preciosa. O coração dele fica marcado. Todas as vezes que ele for tentar fazer qualquer coisa nesse sentido, as consequências disso, já passasse por isso, não precisa passar de novo. As consequências são essas mesmo. Vai à guerra, vai perder, vai sair correndo de lá. Tá? Vai ferir pessoas, vão se sentir tristes, porque as consequências têm que vir para despertar o nosso coração à obediência. Se a obediência passar impune, a nossa vida será se afastar de Deus. Mas o Senhor Deus é sábio. Se você pegar o livro de Amós, você vai entender lá quando o Senhor Deus levanta-se para Israel e diz: se tu te afastares de mim, levantarei um muro intransponível, colocarei cerca de espinho, eu vou te cercar de todas as formas. As consequências virão. Nós vamos sentir na pele. E é muito bom e dê glória a Deus quando sentimos na pele a humilhação, quando sentimos na pele a vergonha. Hein? Quantas vezes já pensou? Olha ali, não era crente, não era pregador, não é aquilo, não era pastor da igreja. E por que agora está assim? E o diabo dando gargalhada para trás. Só que o Senhor Deus tem métodos eficientíssimos. Deus pode mudar seus métodos conforme a sua vontade soberana. Nunca devemos passar desapercebidos se nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele tem meios para nos fazer correr do pecado. Ele tem meios para nos fazer odiar o pecado. Ele tem meios de fazer com que o pecado se torne uma ameaça para nós. Ele tem meios para fazer com que o pecado possa tirar a nossa própria vida. E é por aí que nós vamos ter que aprender, porque são lições preciosas. Israel vai à guerra, o que acontece? Repreensão, sentiu na pele. O pecado traz consequências para melhorar o crente. Viu? Porque Deus conscientiza o homem de suas fraquezas através das derrotas. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. O que a derrota te ensinou em 2020? O que as coisas erradas te ensinou em 2020? O que aquilo que você tanto almejou não deu certo em 2020? As coisas pareciam tão fáceis, você não entendeu porque deu errado? Por que seus negócios estão caindo? Por que seus negócios deram errado?
Por que as coisas não estão indo tão bem? Pare para pensar direitinho sobre isso e descubra o momento em que se afastou do caminho da santidade. Descubra o momento que se afastou de ser santo diante do Deus Todo-Poderoso. Isso. Ele te ama. Ele quer que você seja abençoado. Coisa boa é você viver debaixo da graça e misericórdia, tendo vida de santidade. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Pode ter certeza absoluta disso. Não sei o que eu estou falando, não. Isso é experiência mesmo. Deus revela que sem Ele nada podemos fazer. Você quer ser feliz? Quer ver a felicidade de um filho? Quer ver a felicidade da sua vida? Quer ser feliz durante a sua vida? Quer viver bem? Seja santo. Procure santidade. Deseja a santidade acima de tudo. As propostas, as tentações estão aí para nos afastar do caminho da santidade, da santificação. Rejeite esses caminhos. Agrada-te do Senhor, confia nele, entrega o teu caminho a Ele. E aí você vai ser feliz. Porque quem busca a santidade vai encontrar a santidade. Quem busca a santidade torna-se santo. Nós somos santos em Cristo Jesus. Eu não sei por que nós fazemos tanta força de não sermos felizes com Deus. As crises estão batendo as portas de todo mundo. E Deus tem promessas na hora da crise. Mas muitas das vezes nós não estamos alcançando a bênção. Muitas das vezes nós não estamos em paz. Quantas vezes, meus irmãos, estão buscando um caminho errado, estão tentando se desviar e achando que Deus não se ofendeu, não se entristeceu, que o Espírito Santo fechou os olhos ou virou o rosto para o outro lado. Não existe isso. Nós entristecemos Ele mesmo. Não podemos viver dessa forma. O povo de Israel comete um pecado grave. Acã comprometeu todo o povo, toda a guerra. Comprometeu tudo. Preste bem atenção, dentro de uma igreja, um depende do outro, tá? Para ser feliz como igreja, para dar testemunho como igreja. Tá? Muito cuidado para não tentar viver a sua vida longe dessas verdades. Né? Longe dessas verdades, longe desse amor ao mundo, né? Aquilo que o mundo faz, ele quer fazer também. Para o mundo roubar não tem problema, mas para Deus tem. Viu? Para o mundo, muitas coisas não tem problema, mas para o Senhor Deus tem. E se você foi salvo para ser santo, se desvie disso, não precisas disso. Porque no dia do juízo, muita gente vai se decepcionar. Preste atenção do que eu estou dizendo aqui. Eu tenho pregado constantemente sobre esses aspectos. Tá? Muitas pessoas estão partindo daqui como membro de igreja e tudo mais, e quando chegar no dia do juízo vai ouvir: não vos conheço, apartai-vos de mim. Sabem por quê, meus irmãos? Não viveu vida de santidade. Para ouvir de Cristo a palavra: eu vim de benditos do meu Pai, nós temos que aprender uma coisa: temos que ter vida santa. Porque sem vida santa você não estará andando nos caminhos de Jesus. Sem vida santa você não tem Jesus. Nada você pode fazer sozinho. Você está pensando que pode vencer as coisas ruins que nós temos dentro do nosso coração sozinho? Não podemos. Nós dependemos totalmente de Jesus Cristo para nos trazer forças, para nos trazer vitória em cima do pecado. O que temos que aprender é com os métodos que Deus está usando para nos corrigir em muitas áreas da nossa vida. Às vezes não entendemos quais são os métodos. Josué não entendeu nada. Por isso ele orou. Por isso ele buscou. Porque Deus sabe revelar que sem Ele não vai dar. Não dá. Por isso, meu irmão, sede santo. Olha que bênção. Quando Deus diz assim, sede santos, Ele disse isso, mas Ele disse isso com uma finalidade. Vocês vão ser santos porque eu vou santificar vocês. Quando Jesus está para partir daqui, lá em João 14, onde ele vai ensinar a teologia do Espírito Santo, a função do Espírito Santo, é necessário que eu vá para que ele venha e vos ensine tudo aquilo que eu vos disse.
Nós temos que aprender, meus irmãos, uma coisa muito simples com Deus. Ele diz assim: eu salvo vocês, eu tiro vocês do pecado. Agora eu vou santificar vocês. O Espírito Santo veio à terra para nos santificar. Nos colocar dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Não resista ao Espírito. Nós podemos fazer isso. Não entristeça o Espírito. Nós podemos fazer isso. Tá? Nós podemos uma porção de coisas que não devemos de fazer. E nós temos que prestar muita atenção nesses fatos. Mas por fim, meus irmãos, no versículo 13 ao 15, nós vamos ouvir a coisa magnífica. Magnífica porque Deus é bom mesmo. É, muito bom. Viu? Deus dá oportunidade para o arrependimento. Se você pegar o versículo 13 ao 15, você vai ver algo aqui que nos impressiona. Ele vai dizer assim: dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Sabe por que ele disse amanhã? Porque ele poderia ter destruído na hora. É porque ele é misericordioso. É porque ele é bom. Ele é infinitamente bom. Quando ele olhou, se você faz o seguinte: vocês se santificam, porque amanhã eu vou julgar essa causa. Quem sabe até lá você se arrepende. Quem sabe antes de sofrer as consequências do pecado, você reage favoravelmente e se arrependa diante de mim, e eu retire de você as consequências desse pecado. Isso, meu irmão. Oportunidade para arrependimento. Se está em pecado, tem oportunidade ainda. Temos sempre a oportunidade. Aquele que pecar, confesse o seu pecado. É isso que o apóstolo João vai nos ensinar em João 1:9. Isso mesmo. Confesse o seu pecado, porque ele é fiel e justo para vos perdoar. Arrependa-se e confesse o seu pecado. Ele deu um tempo. Deus dá um tempo para uma reflexão. Amanhã. Ele avisa. Ele dá uma ordem. Não peguem nada no campo de batalha. Depois ele diz assim: pegaram. Se fosse nós, né? Descia fogo do céu, matar todo mundo na vez, porque é difícil. Nós somos difíceis de lidar, hein? Mas o Senhor Deus olhou e falou assim: não, santifique esse povo, que amanhã nós vamos conversar. Momento para refletir. Quantas vezes, meus irmãos, tem coisa que vem se arrastando meses. Quantos pecados estão vindo se arrastando dia após dia, as pessoas não param para refletir, para ver se está errado o que está fazendo ou não. E não é por falta de orientação, não é por falta de estudo, não é por falta de pregação. É que tem o queixo duro mesmo. É obstinado, anda torto. Mas a oportunidade e a misericórdia de Deus são exercidas. Nunca esquecer isso. Busque santidade para descobrir suas fraquezas. É momento de refletir sobre suas fraquezas. Você se conhece? Você sabe onde é a sua fraqueza? Qual é a área da vida que nós somos mais fracos? Será que nós temos parado para refletir qual é a área da nossa vida onde nós somos mais fracos? Tem pessoas que são fracas na área financeira, não conseguem administrar a vida financeira de jeito nenhum. Tem pessoas que são fracas na área do sexo. Tem pessoas que são fracas com a língua. Fala muita coisa mal de todo mundo. Cada um de nós tem uma área perigosa. E o Senhor Deus já se reflete sobre isso. Quer mudar? Então o Senhor Deus faz um convite: vinde, sentemos e arrazoemos. E eu vou ajudar vocês a mudar. Isso é misericórdia. É momento para reflexão. É momento para nós chegarmos ao ponto e olharmos para nós mesmos e ver que nós somos cheios de defeitos, cheios de pecados, e que nós podemos mudar isso. O Senhor Deus nos diz assim: se vocês tirarem o objeto do meio de vocês, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada, ele está dizendo ainda como fazer. Ei, se você eliminar o seu pecado,
se nós eliminarmos o nosso pecado diante do nosso Deus, tá? Sabe o que vai acontecer? Ele vai perdoar. Porque ele está dando uma oportunidade para nós eliminarmos o pecado. Quanta coisa nós temos dentro de nós que nós não queremos mudar, meus irmãos. Parece que é uma caixinha de tesouro, uma caixinha de ouro que ninguém pode tocar naquilo. Ainda briga com todo mundo, se fala mal, se advertir. Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu é que mando na minha vida. Não é não. Quem manda nela é Cristo. Meu irmão, se não houver arrependimento, se fores obstinado, se não quiser mudar de vida mesmo, depois de tanto aviso, depois de tanto tempo, lembre-se de uma coisa, é só olhar para o versículo 15. Se olhar para o 15, você vai ter que tomar uma atitude. Nós vamos tomar uma atitude. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Mas por que não confessou e se arrependeu? Ele só confessou, ele disse que foi ele, mas não arrependeu. Aí o Senhor Deus mandou chamar ele. Ele será queimado. Ele e tudo quanto tiver. Foi tudo queimado. Casa, animais, família, filho. A ordem dos céus é dura contra o pecado. É dura. Cachorro, morreu tudo. Deus se levanta com a mão poderosa. E deixou bem claro. Ele tudo quanto tiver, por quanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Estou notando como é que o Senhor Deus leva a sério o pecado. E que nós, muitas das vezes, não levamos assim tão a sério. Hein? Pois é, meus irmãos. Nós temos umas tendências aí de achar que Deus está compartilhando conosco. É. Esse queimado aqui vai acontecer lá no juízo final. Vai para o inferno. Não quis mudar. Teve chance. Ouviu o culto. Foi em igreja. Procurou. Não quis. Foi na igreja. Professou a fé. Abandonou a vida cristã. Achou que podia viver de qualquer maneira. Acha que isso tudo aqui existe sem uma razão. Acha que o mundo existe sem um motivo. Acha que se Deus criou a humanidade todinha sem uma razão, sem um motivo qualquer, pode fazer o que quiser. Não pode, vai ter um preço caro para pagar. Não precisa descobrir que o inferno existe depois que estiver lá dentro. Foi o que aconteceu na palavra de Lucas 16. Lembra? Avisa meus irmãos lá que o inferno existe. Eles não vêm para cá não. Ele pensou que dava para comunicar. A resposta foi muito simples, e é a resposta que eu dou para você. Abraão virou para você lá, ele tem as leis, ele tem a lei e os profetas. Se eles não derem ouvido à lei e aos profetas, nem tão pouco vão dar se alguém levantar no tubo e sair andando na rua dizendo que o inferno existe. Porque a palavra de Deus tem mais poder do que um defunto levantado do cemitério e sair pregando no meio da rua. Não esqueça isso. A palavra de Deus tem muito mais capacidade persuasiva do que um defunto levantado do sepulcro e sair pregando que o inferno existe. Não se iluda, porque as consequências são letais. Por enquanto está tudo muito bem. Por enquanto está indo muito bom. Na hora que começar a apertar o cerco da grande tribulação, e a hora que começar a partir daqui sem Jesus, a hora que começar a partir daqui com o queixo duro, que não quer mudanças, as consequências advirão. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Se Ele oferece oportunidade, se Ele oferece uma saída, se Ele oferece um caminho, se Ele dá o Filho dele numa cruz, se Ele fez tudo para resgatar, e manda pregador, e manda pregar, e manda ensinar, botou uma Bíblia na mão de cada um, e a pessoa está obstinadamente à desobediência, consequências advirão. Eu vou concluir, meus irmãos, com as seguintes palavras. A palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. E baseado no texto que estudamos, descobrimos que a ordem é eliminar o pecado. Não deixa ele acumular para mais outro pecado, não.
Porque o pecado tem uma tendência de sair daqui e vai criando estágio. Ele vai crescendo, viu? Você virar um monstro e matar o sujeito. Porque santidade é a condição que Deus exige de cada um de nós, que somos seus filhos, que fomos salvos. Porque tudo que procede dele é santo. O dia que ele olhou para nós e nos salvou, sede santos. Tudo que ele entregou, a palavra dele é santa. Jesus veio ao mundo como santo, partiu daqui santo, viveu como santo. Nós estamos ligados à santidade. Não temos outro padrão de vida mais. O nosso padrão de vida está totalmente vinculado à santidade. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E que nós devemos continuar mais um ano buscando santidade. Que Deus nos abençoe e que Deus nos oriente. Nós temos aqui palavras de agradecimento, que Deus tenha abençoado a vida de Simeão e da Maria Helena. Deus continuará abençoando a vida de vocês. E também temos um pedido de oração para o Walter, tá? Para a sua saúde. É o Walterson. Então o pedido de oração é para o Walterson, tá, meus irmãos? Para que os irmãos orem a favor dele. E agradeçam a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de cada um de nós. E vamos continuar orando para Deus tirar esse Covid daí, para nós voltarmos para a igreja, não é? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar então para encerrar. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecido por esse momento que estamos aqui na tua presença santa. Te pedimos, ó Deus, que tu venha nos santificar cada vez mais através da tua palavra. Coloque em nosso coração o desejo sempre de nos desviar do pecado, a resistir às tentações e tudo, Senhor Deus, que possa nos afastar do caminho da santidade. Perdoa o nosso pecado, nossas fraquezas diante de ti, nos orienta, nos abençoe. E nos abençoe cada vez mais, ó Pai. É o que nós te pedimos em Cristo, ó Deus. Nós estamos alegres pelo Edelberto que voltou, tu restauraste a vida dele. Pedimos a tua bênção, a continuidade, que tu o mantenha debaixo de teus cuidados. Também te louvamos pela vida, Senhor Deus, de Simeão e da sua esposa, tá? Esteja abençoando a vida deles, que eles possam sempre reconhecer, ó Deus, que tu estás abençoando Maria Helena, Simeão, e também te pedimos pelo Walterson, Senhor Deus, que tu venha abençoá-los, tá? Para que ele esteja restaurado fisicamente diante de ti. Tu és o Deus que pode todas as coisas, sabe todas as coisas, tem todo o poder do mundo. Tu agindo, ninguém pode impedir. Por isso nós clamamos diante de ti. Faça, Senhor Deus, conforme o teu querer, conforme as tuas normas. Perdoando o nosso pecado, as nossas falhas, fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém, Pai. Vai permanecer online que vai ter o... Vamos permanecer online, meus irmãos, que vai ter o louvor. Tá? Boa noite, irmãos. Aqueles que já forem chegando aí já podem abrir seus hinários no hino 117. Hino de 117. Eis-nos, ó Pastor Divino, chama Pastor Divino Cântico, do nosso hinário presbiteriano. 117 do nosso hinário presbiteriano. Vai ser esse primeiro cântico que nós vamos dar abertura no nosso culto de louvor e adoração neste momento. Ok, irmãos? Então vamos lá.
Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes flagelados ao teu bom redil, Senhor. Leva os ternos cordeirinhos os teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez na presença do Senhor, para louvor e adoração. E o nosso primeiro cântico espiritual, os que confiam no Senhor. E assim que encerrarmos esse, a gente já vai ligar ele com a terra vai um dia contemplar, ok? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, viver não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. A terra vai um dia contemplar aquele
que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra que será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, neste dia em que a terra contemplar todas estas bênçãos, vai ser um dia lindo. Esse dia nunca mais vai ter fim. Vai ser o dia e o dia e o dia e o dia, porque não vai haver mais noite, não vai haver outro dia. Vai ser o dia eterno. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo e nos trouxe a paz, ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, ele é o nosso Senhor. Amém? Que todos nós possamos em um coro só cantar que ele é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos, assim fica, encerrado aqui, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus, por mais uma semana que ele nos deu na presença dele, por nos dar saúde, disposição, no dia a dia, nos livrar do mal, e agradecer ele pelas ricas bênçãos incontáveis que tem colocado sobre a nossa vida. Não é verdade?
Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos, sabemos que o Senhor está atento, ó Pai, a cada um dos Teus servos aqui na face da terra, congregado neste momento, quer seja no templo, quer seja nos lares. Te pedimos, ó Pai, pela nossa igreja, que o Senhor venha estar nos abençoando, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Te pedimos, ó Pai, por o Senhor, que o Senhor venha estar aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, que chegue como um nome suave, ó Pai, até o Teu nome de glória. Senhor, nos dê uma noite de descanso, nos dê uma noite de paz, ó Pai, e se o dia de amanhã nos pertencer, que o Senhor venha estar nos abençoando segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai, e colocando sobre as nossas vidas as Tuas misericórdias, ó Pai. E que possamos, ó Pai, sempre estar com a gratidão nos nossos lábios. Muito obrigado, Senhor, por tudo, com o perdão, ó Pai, do nosso pecado. É em nome de Jesus que eu oro, hoje e sempre. Amém. Irmãos, então ficamos encerrando esse ato de culto aqui. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente aqui na presença do Senhor. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz e tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau e até mais.